Saúdo os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Aos que se encontram em casa também assistindo pela transmissão, saúdo a todos. E já convido vocês a abrirem vossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, a partir do capítulo de número 2. Todos acharam? João, Evangelho de João, capítulo de número 2, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Amém. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, louvamos e bendizemos o teu santo nome, ó Deus. Queremos nesta manhã te agradecer pela tua misericórdia que foi renovada sobre os nossos dias, pela tua bondade, Senhor, que nos cerca neste momento, de nos trazer à tua casa para aprendermos da tua palavra. Ó Deus grandioso, queremos neste momento pedir pelas tuas infinitas misericórdias que o Senhor continue em nosso meio, Senhor, revelando a nós tudo aquilo que o Senhor quer para a nossa edificação, para a exortação, para o nosso crescimento, para a nossa edificação em Ti mesmo e como corpo do Senhor. Ajuda-nos neste momento, ó Senhor, tirando do nosso meio toda dispersão, tudo aquilo que leva a nossa mente e o nosso coração para longe da Tua palavra, para longe da Tua presença, ó Deus. Ajuda-nos neste momento, para louvor e glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, semana passada nós introduzimos esse capítulo 2, né? As bodas de Caná, em Caná da Galileia. E essa passagem, esse capítulo 2, ainda é uma continuação daquilo que nós estamos falando sobre o início do ministério do Senhor nesta terra. O início se dá a partir... É novo, né? O início, essa parte se dá na continuidade acerca do testemunho de João, acerca do que esse testemunho de João acarretou para o ministério de Jesus, através do ministério de João Batista, né? Ele testemunhando acerca do Cristo, do Redentor das nossas vidas, ele anunciando, dando testemunho daquele que viria após ele, levou os seus discípulos a seguirem a Cristo. E esses discípulos trouxeram mais pessoas para seguir a Cristo. Aí, dando continuidade nesses primeiros discípulos, no início do ministério do Senhor, nós temos incluído também esse capítulo número 2 do Evangelho de João. A priori, a gente acha um pouco estranho. Como é que uma manifestação da glória do Senhor atrai também discípulos para si, né? E antes de
começar a exegese desse capítulo, nós falamos semana passada que, a partir desse capítulo 2, inicia-se os sinais que Cristo traria para revelar a glória dele mesmo como a glória do seu Pai. E esses sinais, ele tem um propósito em específico, que é revelar a ele mesmo a sua glória e a glória do seu Pai. Esses sinais que, a partir do capítulo 2 até o capítulo 11 do Evangelho de João, que são descritos aqui, são ao todo 7 sinais que o evangelista João separa e destaca para revelar a glória de Deus, a glória do Senhor Jesus aos leitores do Evangelho. São 7 sinais que ele separa de tantas obras, sinais, milagres que o Senhor Jesus fez. 7 ele separa para destacar a glória, manifestar a glória do Senhor Jesus. Então, o primeiro desses sinais se encontra justamente nas bodas em Caná. E sinal vem do grego simeon, que significa que é algo que aponta para além de si, ou para uma coisa que é maior. O propósito desses sinais, desses milagres, das maravilhas que o Senhor operou nesta terra, eles não apontam somente para a grandiosidade do milagre, do sinal, mas eles apontam para algo que vai além dele. Em primeiro lugar, destaca a glória do Senhor Jesus, e ele vai trazer uma alusão àquilo que o próprio Senhor Jesus, ao ministério do Senhor Jesus sobre a face da terra. Compreendido até aqui? Compreendido até aqui? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estes sinais, eles têm esse propósito. Então, quando nós formos a ler, à medida que nós lemos o Evangelho, ou quando formos estudar essa parte aqui do Evangelho de João, a gente nunca volta a nossa atenção somente para o milagre, a grandiosidade do milagre, porque ela revela algo que é maior do que o próprio milagre. E a gente vai ver, inicialmente, aqui com essas bodas em Caná. Isso aqui eu vou deixar para o final. Então, fazendo uma introdução aqui, eu gostaria de chamar a atenção para a celebração do casamento no período de Jesus, do Antigo Testamento, daquele período cultural em que os evangelistas, como o próprio Jesus, se encontrava, tá certo? O casamento em si, ele era uma celebração de alegria, tá? Ele tem esse propósito de trazer alegria ao coração, tanto dos noivos como da família, sobre aquele evento que está sendo celebrado. Então, era um evento de grande alegria, tá certo? Ele tinha o seu papel, ele tinha o seu propósito, e alegrar também, diante do povo do Senhor, a celebração desse casamento. Isso tendo em vista que as pessoas que celebram o casamento reconhecem como uma instituição divina, aquela que Deus instituiu ainda lá em Gênesis, capítulo 3, certo? Capítulo 2, na verdade. Reconhece que aquele ato da união entre Adão e Eva é uma instituição divina, e a partir de então, todos começam a celebrar esta ação, tá certo? Alguns de forma intensa, depende muito das condições das pessoas para a celebração desse casamento, ou de uma forma mais sutil, mas era uma festa de grande celebração, uma ocasião de bastante alegria, tanto para os convidados como para quem celebrava a cerimônia. Ela era principal, a cerimônia não se dava como nós vemos hoje, né, como acontece hoje, que os convidados vêm até um local específico, seja na igreja, ou seja um espaço reservado ou alugado. Os convidados chegam, esperam a entrada do noivo, esperam a entrada da noiva. Há um presbítero, um pastor que está ali no meio celebrando esta instituição, essa ordenança. Ele faz uma ministração ao coração dos noivos, ao convidado, tem a bênção e depois eles ali vão celebrar. Não é bem assim. A celebração em si, ela se dava, inicialmente, o noivo era ornamentado, sua cabeça era ornamentada, ele saía com os seus amigos pela cidade, celebrando. Os seus amigos vinham atrás, tocando tambores, flautas, tamborins e tudo mais, faziam essa peregrinação até a casa da noiva, tá?
o noivo vinha, saía da sua casa, trazia os seus amigos celebrando com ele durante esse percurso até chegar à casa da noiva. Chegando na casa da noiva, lá ela estava também toda ornamentada, toda paramentada, coberta de joias, e o seu rosto era coberto por um véu. Esse véu só era descoberto, só era tirado do rosto da mulher quando eles estavam a sós, certo? Já no quarto, no momento nupcial, esse véu era retirado do rosto da mulher. Então, ele ia até a casa da sua futura noiva, trazia ela e pegava ela e levava para a casa onde eles iriam morar. Quando ele pegava a sua esposa, que hoje seriam as madrinhas, mas as suas damas de companhia, as suas amigas, seguiam todos juntos até a casa dos noivos, celebrando durante todo o percurso novamente. Chegando na casa dos noivos, né, eles ficavam a sós e ali era consumado o casamento. Certo? Ali era consumado o casamento, só entre um homem e a mulher, obviamente, e era consumado o casamento. Após essa consumação, algumas tradições exigiam que o sangue, no ato da consumação do relacionamento entre o homem e a mulher, o sangue que representaria a virgindade da mulher fosse mostrado perante os convidados da festa, para provar justamente que aquela mulher era virgem e que também servia de testemunho caso houvesse algum dolo ou alguém viesse a difamar a noiva, ou até mesmo o próprio noivo, repudiando a esposa, dissesse que ela não era mais virgem, aquele lençol seria uma prova de que ela de fato era virgem. Tá? Após essa consumação, aí havia a celebração em si. Aí todos iam lá comemorar e tudo mais. E essa festa, ela durava exatamente 7 dias. 7 dias. Se você casou nos tempos de hoje, dá glória a Deus, porque se você tivesse nascido naquela época, se os pais aqui das noivas choraram porque gastaram um pouquinho, imagine naquela época, né? 7 dias, meu irmão, é muita comida para ser servida. E olha que crente, quando se reúne para comer, não é? É só comida. Fora que também tinha a ocasião do vinho, tá? Sim, um detalhe também era que durante essa cerimônia de ida e vinda, para pegar a noiva e voltar para casa, cantam-se cânticos de amor, no quais se celebram as qualidades do casal. E isso nós temos como garantia, né, dessa tradição, nessa cultura entre os judeus. É o Salmo de número 45, que descreve realmente a cerimônia de um casamento, a celebração da cerimônia de um casamento, como também o livro de Cântico dos Cânticos. Aí eu gostaria de fazer uma observação. Eu não vou adentrar no livro dos Cânticos aqui para vocês, tá certo? Mas eu só gostaria de fazer uma observação aqui. Eu conheço algumas pessoas que se chocam com a realidade do livro de Cântico dos Cânticos. Eu já tive a oportunidade de ouvir testemunhos de pessoas que disseram que esse tipo de livro não era nem para estar dentro da Bíblia, porque era um livro totalmente profano, promíscuo e que induz as pessoas a um relacionamento sexual de uma forma que não é bem descarada, certo? E eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa aqui. O primeiro detalhe é: toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a exortação, para a edificação do povo do Senhor, certo? Se o livro de Cântico dos Cânticos está presente no cânon bíblico que Deus entregou para nós, então ela é útil para nós. Independente da interpretação que você tenha do texto, né? É um livro voltado, é um livro poético, então ele vai trazer muitas alegorias acerca do amor entre um homem e uma mulher. E se você interpretar ele apenas como um livro de amor, é instrução de Deus para como um homem ou uma mulher deve se portar dentro de um relacionamento. Se você conseguir interpretar esse tipo de literatura como também um anúncio da glória de Deus, de Cristo, do relacionamento de Cristo com a igreja, louvado seja o nome do Senhor também, porque Ele aponta para isso também. O que falta em nós é essa sensibilidade do Espírito Santo e de nos deixar conduzir pela palavra do Senhor a sua revelação. Muitas vezes a nossa mente
para não dizer uma palavra tão forte, é perturbada demais com coisas seculares e mundanas. E tudo tem um duplo sentido, né? Tudo é pejorativo, tudo tem uma malícia por trás. Mas com a palavra do Senhor não é assim. Então, quando você for ler, e eu incito você a ler esse tipo de literatura, o livro do Cântico dos Cânticos, vá na humildade e na ciência de que Deus está ali presente. Seja para exortar ou ensinar você ao relacionamento entre homem e mulher dentro do casamento, porque o livro não é promíscuo ao ponto de incitar um relacionamento sexual entre um homem e a mulher fora do casamento, porque isso só é bênção do Senhor dentro da aliança do casamento. Fora disso é fornicação, fora disso é pecado, certo? Então, quando vocês forem olhar, vão com esse olhar de humildade. E peça ao Espírito Santo do Senhor que conduza vocês na leitura. Permita-se encontrar a Cristo no Cântico dos Cânticos, assim como nós encontramos em Gênesis, Êxodo, Levítico, Juízes, até em Apocalipse. Nós vemos a revelação do nosso Senhor, certo? Então, esse tipo de literatura é bastante interessante porque vai mostrar o cântico que o homem traz à sua esposa, como a esposa também vai trazer ao homem. E quarta-feira passada nós aprendemos isso, no culto da família, que foi ministrado aqui. Certo? Então, o Cântico dos Cânticos, o Salmo de número 45, Jeremias 16, traz essa ilusão ao casamento, à celebração do casamento, e como ele se dava nesse contexto que nós estamos aqui nas bodas de Caná, no capítulo 2 do Evangelho de João. Voltando para a nossa realidade agora do texto, certo? Jesus também foi convidado com os seus discípulos para este casamento, e estava ali também a sua mãe. O que nós podemos entender desse texto é que, provavelmente, esse casamento pertencia a alguém da família de Jesus, ou diretamente a alguém mais próximo, e o fato de que Maria, provavelmente, ela estaria sendo participativa na organização desse casamento. Tá? Ela não era apenas uma convidada, mas ela era alguém que estava auxiliando no serviço desse casamento. Lembrando que dentro da cultura não é como nós temos um casamento hoje, tá certo? Que nós contratamos serviços e as pessoas para nos servir. Lá no contexto era toda a família que se unia para ajudar com esse propósito. Já que era uma celebração extremamente grande, então precisava do apoio de contar com todas as pessoas possíveis. Então, dentro do entendimento do texto, nós podemos compreender que Maria, esse casamento era de alguém próximo da família de Jesus, e que Maria estava servindo prontamente na organização do casamento, provavelmente nessa questão relacionada à comida e bebida. Por quê? Porque ela vai diretamente até Jesus para informar o que estava acontecendo. Muitas pessoas interpretam que ela está fazendo um pedido aqui a Jesus. Só que no final da frase não temos uma interrogação. Tá? O que Maria está dizendo aqui, ela está indo até Jesus, está dizendo a situação como um todo. Tá? Faltou vinho. O vinho, aí eu queria abrir um outro leque aqui, uma outra observação para essa questão do vinho. Tá? O vinho, para a cultura hebraica, para a cultura judaica e para dentro da cultura do Antigo Testamento, da palavra do Senhor como um todo, ele era um artigo indispensável para a alimentação. Tá? Eu coloquei aqui alguns versículos que vocês em casa, assistindo novamente, possam pegar e anotar para vocês compreenderem que isso era uma prática comum, porque o vinho fazia parte da refeição. Tá? Mais uma vez, trazendo à memória o que foi falado semana passada, a Bíblia, tá? Ela não condena o uso da bebida. O que a Bíblia vai condenar é o uso excessivo, tá certo? Com isso, eu não estou dizendo aqui a vocês, eu quero que prestem bem atenção no que eu estou falando, eu não estou induzindo e nem convencendo ninguém a dizer que a partir de agora vocês estão livres para beber, porque a Bíblia não condena, tá certo? Semana passada eu deixei isso bem claro que o fato de culturalmente isso ser permitido entre o povo não se aplica para nós hoje. Por quê? Porque o próprio Paulo vai nos dizer que
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas nos convêm. Convenhamos que fazemos parte de um corpo, esse corpo é bem diversificado, e da mesma forma como eu e você fomos salvos, eu e você fomos libertos, estamos sendo libertos de muitas coisas também. Inclusive, no nosso meio existem irmãos que sofrem e lutam arduamente contra o pecado da bebida. Certo? Da mesma forma que você comer excessivamente é pecado, é glutonaria, é pecado, você beber excessivamente também é pecado. Então, diante da nossa condição, da maneira em como nós nos comportamos, no ambiente que nós vivemos, é de bom tom que nós também, mesmo que nós não tenhamos esse contato direto, nós nos abstenhamos também da bebida. Por quê? Porque qualquer ato que eu fizer possa levar outro irmão ou até as pessoas do mundo a testemunhar contra nós. A bebida é associada a quê? No mundo em que nós vivemos, no contexto em que nós vivemos. A farra, a diversão. Você quer esquecer dos seus problemas? Vá beber, né? Você quer fugir da sua realidade, você vai beber. Eu vou me divertir com meus amigos. Sinônimo de diversão com seus amigos. Você beber até cair e vomitar. Né? Passar mal e ir direto para o hospital. Isso é o sinônimo que o mundo tem, a relação que o mundo tem acerca da bebida. Certo? A palavra do Senhor, o próprio Jesus nos ensina, nos exorta, na verdade, a fugir da aparência do mal. Nós não somos chamados a tentar lutar contra ela. Nós não somos chamados a resistir. Nós somos chamados a fugir. Então, tudo aquilo que leva a dar um testemunho errado, a dar uma falsa interpretação dos nossos atos, tanto para os nossos irmãos, como para os que estão fora, então é nosso dever se abster. Mas eu gostaria tanto de provar um vinho, né? Eu gostaria tanto de... Que pecado há se a Bíblia não condena? Deixa eu lhe dar um conselho, se você me permitir. Deixe para desfrutar dessa alegria na ceia do Senhor, nas bodas do Senhor, quando o Senhor voltar, e está descrito que nós sentaremos com Ele na mesa e nós cearemos com Ele à mesa. Deixe para desfrutar desse prazer com o Senhor, sentado ao lado do Senhor. Por quê? Porque não haverá mais perigo nenhum de nós cairmos, de desonrar o nome do Senhor, porque o nosso papel e o nosso chamado, em primeiro lugar, é honrar o nome daquele que nos libertou, que mudou a nossa história, mudou o nosso nome, nos deu uma nova vida. Então, se você tem esse desejo, aguarde só um pouquinho. Se você não for, Jesus volta, mas você vai provar desse deleite, dessa maravilha. E o vinho será bom, não é porque é vinho, mas porque estaremos na presença do nosso Senhor, ceando com Ele, conversando. Você já imaginou esse tipo de relacionamento? Vai chegar o momento exato em que você vai estar sentado na mesa com o seu Deus e comendo com Ele. Se é prazeroso para nós juntarmos os nossos amigos e os nossos familiares para ter uma bela comunhão, uma bela refeição, quanto mais com os demais eleitos, com a nossa verdadeira família, né? Então, diga, minha amada. Exatamente. Não, é aquela coisa, não, mas eu sou forte, eu consigo me controlar. Mesmo você não consegue se controlar com comida, né, muitas vezes. Até água demais, água em excesso é veneno, né, já diz isso. Vou falar. Certo. Tá certo. A pausa aqui dramática foi só porque
diante da gravação, as pessoas não escutam o que os irmãos falam, né? Quando alguém vai fazer alguma observação. Aí foi orientado a passar o microfone, porque as pessoas que estão assistindo em casa também possam escutar, né? Porque fica aquele vazio, de repente eu paro, fica aquele eco, depois eu volto como se nada tivesse acontecido. Tá certo? Pode falar, não tenho vergonha não. Não tenho. Assim, quando eu fui visitar minha mãe, né, dessa última vez, a gente estava conversando lá na hora do almoço, aí eles chegaram, né, do serviço deles do campo, né, que eles fazem. Aí meu cunhado já chegou com as latinhas de cerveja, né? Aí botou lá e começou a tomar, né? Começou a tomar. Não vai tomar não? Eu disse, não, meu filho, isso aí já fui liberto faz tempo. Aí ele disse, mas só um golinho. Eu disse, não, quero não, muito obrigado. Aí ficou, né? Aí eles têm um costume que eles não almoçam sem orar. De jeito nenhum. Eu sei que é o certo, não estou dizendo que é errado. Aí quando foi na hora da oração, ele olhou assim, disse, quem vai fazer a oração? Aí eu olhei para ele, ué, não é você? Porque assim, se o homem da casa tiver, a mulher não pode fazer, ninguém pode, só ele. Aí eu disse, sim, o costume, não é você que faz? Aí ele disse, não, mas eu não posso orar não, porque eu estava bebendo. Aí Maria olhou para ele e disse, eu também estou, meu filho. Aí eu disse, engraçado você, né? Vocês pregam umas coisas, eu estou sem pé e sem cabeça. E por que você está bebendo? Se você sabe que não pode. Ele disse, não, mas a Bíblia não condena não. Eu disse, condena não, mas se Jesus chegasse agora e voltasse agora, e aí, como é que ficava? Como é que você ficava? Se você não tem condições de orar porque você está bebendo, por acaso passa na sua mente que você tinha condições de ser salvo? Aí ele ficou assim, mas é só um pouquinho. Eu disse, mas a oração não vai ser feita, né? Verdade. Está vendo que às vezes as pessoas têm consciência de que não é o certo, né? Exatamente. Deixou de orar porque tinha bebido. Foi um gole, mas bebeu, né? E ele tinha essa consciência de que se fosse orar, Deus não aceitaria a sua oração, né? Está vendo como é? Mas a carne fala mais alto, né? As pessoas muitas vezes deixam de buscar a comunhão do Senhor. Deixam de buscar a comunhão, de se deleitar na presença de Deus para buscar se deleite em coisas que não trazem edificação nenhuma. Porque, por mais que você beba só um gole, mas em que aquilo glorificou o seu Deus? Eu sempre digo isso em casa, que quando a gente tem alguma questão, que a gente tem dúvida, a gente primeiro pergunta, no que isso vai glorificar a Deus? Porque primeiro já acusa a nossa própria consciência. A não ser que você esteja totalmente voltado, né, para as suas emoções, sua carnalidade, aí você não vai ter esse tipo de zelo, nesse sentimento de pergunta. Mas você vai ser levado totalmente pela sua carnalidade, né? Então, sempre pergunte isso. Qualquer situação que você encontre dúvida, que para você não é tão claro assim, na palavra de Deus, ou em até um momento que precisa de urgência das suas ações. Pergunte em primeiro lugar, o que isso glorifica ao meu Senhor. Você mentir para agradar o seu patrão ou você honrar a Deus não mentindo, porque é uma ordenança do Senhor para o seu povo, para nós, que somos o seu povo, né? Sempre a gente leva em questão isso. Então, ficou bem claro esse ponto da bebida aqui, né? Por favor, não saiam por aí dizendo que eu falei que não é pecado e que vocês agora estão permitidos a isso, que eu não disse, tá? Está gravado aqui, eu tenho testemunhas com relação a isso. E, com isso, Maria vai até Jesus e diz, eles não têm mais vinho. Jesus volta-se para sua mãe e diz, mulher, o que é que eu tenho com isso? Né? Quando nós lemos, até na entonação da voz, no vocativo, a gente tem a ideia de pensar que Jesus foi rude com Maria aqui. Porque hoje, mulher, mulher, para de averrear, mulher, né? Não é assim? A gente não fala num tom meio, num vocativo meio pejorativo. Mulher, para de me aperrear. Eu falo isso direto com a Olivia. Mulher, pelo amor de Deus. Né? A gente tem o costume de, quando fazer esse vocativo, chamar essa palavra, a gente chama num tom depreciativo, de tipo de abuso ou de desrespeito, tá? Só que aqui é Jesus, né? Não é eu e você, obviamente. Jesus, ele não está indo, não está desrespeitando, nem está sendo abusivo com a sua mãe no seu tom de fala. Pelo contrário, como a gente entende isso? Aí a gente precisa ir para o texto, para a palavra no original.
A palavra aqui, essa que vocês estão vendo aqui, Ginai, certo? Ela também, o próprio Cristo usa ela para chamar a Maria quando ele está na cruz. E ele vai e chama João para cuidar da sua mãe. Jesus na cruz, ele diz, mulher, este é o seu filho, né? Parafraseando, bem bonitinho. É a mesma palavra, é o mesmo vocativo que ele usa. E isso, no contexto no original, é uma palavra carinhosa, diferente do termo como nós usamos hoje. Traduzindo, seria como madame, ou cara, ou estimada pessoa, no caso aqui, mulher, né? Não podemos dizer que ele chamou mãe, porque aqui a palavra não cabe, nem na tradução, nem na palavra no original. Ele não chama mãe, porque a partir de então nós precisamos entender que Jesus dá início ao seu ministério, tá certo? Ele corta, mesmo que de uma forma discreta, os seus laços terrenos. Ele está totalmente voltado para cumprir a vontade do seu Pai. Tá? Então, quando ele faz essa declaração, ele não está sendo grosso, ele não está sendo abusivo e nem está sendo desrespeitoso com a sua mãe. Ele está usando de um termo que era conhecido culturalmente, quando fala-se mulher, ele quer dizer querida não, madame ou minha senhora, aí que tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Dentro do ministério de Cristo, a hora seria exatamente, essa hora a qual ele está chamando aqui a atenção, é exatamente no ato da crucificação. Quando sua obra ela está totalmente consumada. E o simbolismo, o sinal a qual esse milagre aqui das bodas de Caná representa, finalmente é estabelecido. E a gente vai entender por quê quando eu for mais adiante, tá? Estavam ali, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Pode-se ter perdido alguma coisa aqui, o evangelista não ter colocado todo o discurso, a narrativa, mas alguma coisa que Jesus falou aqui, que Maria entendeu que ele iria realizar. Aquilo que ela falou com ele, entenda mais uma vez, ela não foi pedir, ela comunicou, foi até Jesus comunicar. E quando ela comunica, e há algo aqui na fala de Jesus, que Maria entende que ele vai fazer alguma coisa, tá? Interessante que muitas pessoas, a gente pode ouvir muitas ministrações, estudos acerca dessas passagens, você pode tirar todos os tipos de aplicações possíveis. E uma delas é justamente com essa relação aqui. Maria ela poderia não compreender a obra, a vida, o ministério de Jesus Cristo, mas ela entendia que ele poderia fazer algo. Da mesma forma, nós, mesmo com a nossa limitação, porque na nossa carne ainda nós não podemos e nem compreendemos e nem nos é revelado a glória do nosso Deus de uma forma plena e real. Real é, mas de uma forma plena que nós possamos dizer assim, né? A gente ainda se perde no meio do caminho. Às vezes, diante das lutas, das tribulações, das adversidades, a fé e o conhecimento que a gente tem, ele pode tropeçar um pouco, a gente pode, às vezes, duvidar, achar até que Deus não está conosco. Mas que sejamos assim como Maria foi. Crer que a quem ela falou é suficiente, capaz de resolver toda e qualquer situação. Todo e qualquer problema ele pode resolver. Então, nossa atenção, o nosso chamado deve ser também assim como Maria. Qualquer problema que tiver, mesmo que seja irrelevante aos nossos olhos, aos olhos de outras pessoas, mas levemos tudo aos pés daquele que pode resolver toda e qualquer situação. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que eles vos disser. Ela cria realmente que Jesus poderia fazer alguma coisa, porque senão ela não tinha dado ordens aos serventes. Ela não teria dado ordem àqueles que estavam ajudando a servir no casamento. Ela prontamente vai até eles e diz, olha, tudo o que ele vos disser, vocês vão fazer. Tudo o que ele disser, vocês vão e façam. E estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava de 2 a 3 metretas. Aqui, como eu disse anteriormente, João
os leitores do Evangelho de João não eram apenas judeus, eram gentios, povos, outros povos, nações, até onde esses evangelhos pudessem alcançar, tá? Então, quando ele traz um costume ou uma palavra no hebraico ou no aramaico, ele tem esse cuidado de explicar o que ele significa, para aquelas pessoas que estão lendo, que não têm contato ou não conhecem a tradição ou a lei judaica, ou o costume do povo judaico, dos judeus, para que eles reconheçam esse tipo de ação. E quando ele fala aqui que eles estavam ali 6 talhas de pedra, essas talhas eram geralmente como se fossem tonéis, que ficavam na entrada das casas, certo? E elas tinham um papel justamente de servir para purificar o povo. Quando alguém entrasse na casa, era necessário que ele se limpasse antes de entrar, para que não trouxesse a contaminação da rua para dentro de casa. Tá? Os judeus, eles tinham muito cuidado, eles tinham muito zelo por essa questão da contaminação. Tá? Então, eles tinham nas entradas, nas portas de suas casas, como se fossem tonéis, ou aqueles potes. Vocês lembram dos potes de barro que tinha antigamente nas casas da gente? Melhor água da vida é aquelas. Né? Pronto, semelhante àqueles vasos, ficavam na entrada para que as pessoas, quando chegassem, lavassem as suas mãos, lavassem os seus pés, né, como um ritual de purificação. Não era como um banho, como nós. Não era como um banho. Então, eles se limpavam, se purificavam com relação a isso, como também era utilizado para lavar os utensílios que eles usariam para cozinhar ou levar a comida à boca. Tá? Então, essas talhas ficavam na entrada, que serviam de purificação para que o povo se limpasse, né, antes de fazer qualquer serviço. E cada uma dessas talhas, elas levavam 2 ou 3 metretas. Para a nossa medida, né, ela aproximadamente 40 litros, certo? Cada talha de pedra, comportava mais ou menos 40 litros de água, certo? Então, quando Jesus pede para que encham essas talhas de água, e os serventes foram e encheram elas totalmente, até a boca encheram elas. Então, lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumavam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Era quase que proverbial isso dentro da cultura. Por quê? As pessoas, lógico, 7 dias, gente, não tem bolso que aguenta. Não tem bolso que aguente, se vinho comida. E o povo, quanto mais bebia, mais comia e tudo mais. Então, em um determinado momento da festa, o que acontecia? O noivo, que estava celebrando o banquete, chegava no período determinado, vendo que o povo já estava bastante embriagado, farto, cheio, pegava o que era inferior e servia no final da festa. O povo já está cheio, o povo já comeu, já se regalou, já bebeu bastante, comeu bem, está todo mundo cheio. Então, não tem necessidade de oferecer o melhor no final. Eu deixo o melhor no início e no final a gente vai oferecendo o que sobrar. O que tiver, a gente vai entregando. Se faltar vinho, a gente coloca mais água para render mais. Não é assim? Chegou gente de visita na nossa casa, a gente coloca mais água no feijão para render mais o negócio. Né? A ideia era justamente assim, no final, do meio para o fim da festa, então a gente vai servindo o que tem, da forma que tem, e a gente vai adequando a nossa realidade. Isso era quase que um provérbio dentro da cultura israelita, porque era costume isso acontecer. Porém, quando Jesus pede que a água que foi tirada, né, que já, no caso aqui, fosse levada a água transformada em vinho até o mestre-sala, ele vai e chama o noivo. E ele elogia o noivo pela festa. Olha, é costume aqui, o povo serviu pior no final. Mas tu, porém, fosse um bom anfitrião. Tu continua da mesma forma que começou, tu continua servindo o melhor para os seus convidados. E qual o intuito aqui disso? Percebam que, quando foi fazer este sinal, Jesus ele não chama a atenção do povo. Ele não diz assim, para a festa, para o casamento,
Vem cá, o povo se volta aqui, vem aqui me ver. Bota aqui água. Ó, a água está entrando. Olha, vinho está subindo. Ei! Não, ele não faz isso. Ele não chama a atenção para o que ele fez. Ele não chama a atenção para a sua obra. Ele não dá destaque àquilo. Porque se ele bem quisesse fazer, ele poderia fazer, não poderia? Ele é o Senhor de todas as coisas. É o Emanuel no meio do seu povo. Então, o que era que poderia acontecer? Venham ver o rei de Israel, o verdadeiro rei de Israel. E Jesus não chama. Ele não chama a atenção, ele faz tudo tranquilo, discreto. Por quê? Porque o propósito desse sinal aqui está descrito no versículo 11. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos, os que estavam com ele na festa do casamento, creram nele. O propósito deste sinal é para aqueles que estavam acompanhando a ele mesmo, crescem que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, o enviado às nações, o redentor do seu povo, o rei de Israel. Este é o propósito. Todos os sinais que Jesus opera miraculosamente, eles têm um propósito, que é o quê? Trazer, revelar a sua glória e a glória do seu Pai. Ele não quer chamar a atenção, olha, o milagre físico, mas eu quero que vocês que viram contemplem quem eu sou verdadeiramente. Eu não quero que a multidão veja, eu quero que vocês a quem chamei, creiam em quem eu sou. E crendo, vocês possam dar testemunho de mim, assim como vocês receberam testemunho da minha parte. É este o propósito, com estes sinais. Com este sinal em específico. Mas ele também traz, ele aponta para uma revelação ainda maior. Que revelação é essa? O ponto-chave deste sinal está justamente no versículo 6. Quando traz, João Evangelista, ele traz a atenção para a purificação que havia no povo de Israel. Veja que esse ato de se lavar, de lavar os utensílios, esse cuidado de você colocar o que coloca na sua boca, aquilo que você pega, onde os seus pés vão, isso era um ato extremamente religioso dos judeus, era um ato externo. É como se Jesus estivesse aqui, de uma forma bem direta, dizendo, vocês se preocupam com o exterior, mas chegou o momento em que eu transformarei esses atos exteriores que vocês tanto se preocupam em cumprir em algo que é real e intrínseco. Eu não vou lavar apenas vocês externamente, eu vou lavar vocês internamente. A nova aliança que eu firmarei quando for consumada a minha obra implica em mudança de vida. Não somente os seus atos externos terão um novo sentido, mas como a sua vida interna será transformada. A água que purifica externamente é transformada num vinho que é melhor do que a água. Porque o vinho tem sabor. O vinho traz alegria. E aquilo que Jesus opera em nós, quando nós somos chamados por Ele, é esta transformação de vida. Nós antes agíamos de forma religiosa. Nós fazíamos sem entender o intuito e o conhecimento dessas práticas que nós fazíamos. Quantos aqui, meus irmãos, se você não cresceu dentro do evangelho, da igreja protestante evangélica, você cresceu talvez dentro do conhecimento da igreja católica apostólica romana. E quantas vezes você foi à igreja apenas por um ato externo? Porque dentro da liturgia da igreja, você tem que ir à missa. É obrigatório você ir à missa, porque senão você não está cumprindo seu papel. Você receber o sacramento da hóstia lá, né? Tudo isso, muitas vezes nós fazíamos, se você foi dessa prática, agiu dessa prática, fazia isso de uma forma robótica. Você não tinha um sentimento, um entendimento do que aquela ação trazia. E hoje, para nós, é do mesmo jeito. Muitas vezes nós vemos e provamos da ceia, comungamos com os irmãos e com Cristo também, neste momento, mas nós não damos o verdadeiro, real e sentido valor desta ordenança. Nós não conhecemos o que isso implica. Isso é tão sério que momentos antes da ceia ser servida, o que é que pede para que nós façamos?
Orar pedindo perdão pelos nossos pecados, não é assim? Aí a gente vem aqui, aí ora, Senhor, perdoa meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões. Amém. Senhor, perdoe as minhas mentiras. Senhor, perdoe todos os momentos em que negligenciei a Tua presença para me deleitar com coisas vãs. Senhor, perdoe todos os momentos que eu deixei de vir à Tua casa, Senhor, porque eu estava com preguiça, porque eu não queria sair da minha cama, porque o dia foi corrido demais, Senhor, eu estava muito cansado. Eu não queria Te procurar, Senhor, eu só queria dormir. Perdão, Senhor, porque eu deixei tantas vezes de buscar o conhecimento da Tua palavra, ó Pai, para assistir jogo, para assistir dorama, para assistir novela, para assistir série, para assistir qualquer outra coisa, Senhor, que não me preenche, quando só Tu, ó Pai, sacia verdadeiramente o meu ser. Percebe a diferença da oração? Percebe a diferença na entrega? Tá, mas é só um minutinho que a gente tem, não dá tempo de orar nem pelo princípio dos pecados, mas você precisa se preparar antes de vir ao culto. O culto é uma extensão daquilo que você vive a semana toda, meus irmãos. O culto do domingo é um culto de adoração. É quando você vai chegar aqui, você vai expressar no seu coração, você vai render graças, bendizer o nome do Santo do Senhor, por tudo aquilo que Ele fez por você durante a semana. Se você está aqui nesta manhã, é pela misericórdia do Senhor que renovou o seu fôlego de vida. Não é porque você é sadio, não, porque muita gente vai dormir e acorda morto. Acorda morto é triste. Nem acorda. Quebrei a seriedade do negócio, tá vendo? Oh, Jesus. Tá certo, eu entendi o recado. Eu entendi. Muitas vezes, meus irmãos, nós não sabemos o dia que o Senhor pedirá conta das nossas almas. Você vai dormir bom e nem acorda. Agora eu falei sério. E você nem acorda. Às vezes você está aqui, saiu, puf, caiu no meio da rua. É a realidade, meus irmãos. Aí você vem, acha que vem, só abre a Bíblia aqui, ou de noite. Não ora nem meia hora, não ora nem 5 minutos. Aí você vem todo bonito, porque a gente escolhe as melhores roupas para vir no domingo, né? É a melhor roupinha. Se você costura, você deixa aquela roupinha, né? Toda no grau, né, Ana? Toda no grau para o domingo. Aí você costura já a semana, né? A do domingo é diferenciada. Tem um brilho, tem uma renda, tem um glitter. Os homens é a melhor calça. Às vezes só tem uma do trabalho e outra da igreja. Aí veste aquela melhor calça da igreja, a melhor camisa que você tem, que às vezes é só 2, porque uma lá vai para o outro domingo, né? Aí você vai revezando. Você separa sua melhor roupa para vir no domingo. Você pega a sua Bíblia top de linha que você comprou na Livraria Graça. Né? Aquela Bíblia top. A top das tops. Que cada ano lança uma linha nova de Bíblia, né? Que é só o desejo dos crentes. Né? Só o desejo do coração daqueles que amam a palavra do Senhor. Né? Aí você pega e vem todo bonito no perfume. Aí você acha que está vindo cultuar, adorar o Senhor. Meus irmãos, o que acontece aqui é um reflexo do que você faz em casa. Antes de você chegar aqui, para se reunir com o povo de Deus, para adorar o seu Deus, você deve estar em casa em consagração. Você deve estar orando, pedindo para que Deus livre o culto de qualquer ação maligna que venha impedir. Você tem que orar pedindo para que Deus se manifeste, para que a sua igreja desperte porque dorme, para que a sua igreja se levante como canal desta terra, como voz, como baluarte do Senhor nesta terra, que ela desperte da sua apostasia, que ela desperte do seu negligencialismo. Nós precisamos, como povo de Deus, orar para que quando nós viermos aqui, o povo esteja uníssono na adoração. Aí o que é que a gente vê? A gente vê um aqui cantando, outro ali fingindo que está batendo palma, outro nem coragem de levantar bater palma tem. É assim.
uma preguiça até de abrir a boca para dizer obrigada, Senhor, por eu estar aqui. Obrigada, Senhor, porque a tua ira não nos consumiu. Obrigada, Senhor, porque o teu Filho, Senhor, imputou a nós justiça. O Senhor não nos vê como nós deveríamos ser vistos, mas quando o Senhor olha para nós, olha-nos coberto do sangue do teu Filho. Meus irmãos, despertem. Levante-se como igreja que vocês são. São povo de Deus. Nação santa, raça eleita, sacerdócio do Senhor. Deus, Jesus, não morreu por você para você vir aqui no domingo, na quarta, domingo de manhã, domingo de noite, e para você viver uma vida para si mesmo. Já fiz a minha parte. Já bati meu ponto lá na igreja, o pastor me viu, a missionária me viu, meu líder me viu, pronto, estou bem, estou satisfeito. Mas o que você faz debaixo da figueira, quando o Senhor só votar você e o Senhor? Despertemos-nos, irmãos. Despertemos-nos, é o chamado do Senhor para o seu povo. Se você verdadeiramente é povo, você vai ouvir esta palavra. Você vai atentar para a voz do Senhor. Não é porque eu estou falando aqui, não, é porque é a voz do Senhor chamando o seu povo para um arrependimento sincero, chamando para uma vida de comunhão íntima e sincera, e chamando para ser levantada para cumprir o seu papel. Quem aqui estava presente ontem na amostra bíblica? Vocês entenderam verdadeiramente aquilo? Ou acharam só bonito? Ai, lindo demais os jovens, toda a encenação. Eu me emocionei vendo Timóteo vindo aqui, né? Um anão de barba. Eu me emocionei. É lindo demais. É lindo demais. Não é bonito a gente ver os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos adolescentes servindo? É lindo demais. Mas o propósito daquilo ali não é só para mostrar para os pais o quanto os filhos são bonitos. É para trazer a revelação da palavra de Deus. Porque muitos aqui nem conhecem o livro de Atos. Não sabem nem o que o livro de Atos fala. É um chamado de Deus para despertar o seu povo a cumprir o seu papel e o seu propósito nesta terra. Ser testemunha viva do Senhor. Uma testemunha que não é só de boca, não é só daquilo que sai da sua boca, mas de toda a sua vida e de todo o seu coração. É mais íntimo, é mais profundo do que eu simplesmente chegar aqui e falar um monte de coisa para vocês. Com isso, o objetivo deste sinal, como eu já falei, é manifestar a glória de Jesus e levar os seus discípulos a crerem em quem Ele é. Mas esse sinal também aponta para algo que Cristo haveria de fazer. Cristo, Ele veio ao mundo para cumprir e encerrar a ordem antiga e substituí-la por um culto novo, em espírito e em verdade, que excede o antigo, em tanto quanto o vinho é melhor do que a água. Esse sinal aponta para aquilo que Cristo irá fazer na consumação da sua obra, lá na cruz. A velha aliança se tornará a velha aliança e dará-se início a uma nova aliança, que é cumprida em Cristo Jesus. Ele transforma a água em vinho, que é melhor, mais excelente do que a própria água. E só para concluir essa parte dos discípulos, algumas aplicações, embora que eu já tenha dado algumas aplicações durante a ministração, mas só para fixarem para vocês essa ideia, a importância do nosso testemunho sobre Cristo. Essa visão de testemunhar a Cristo, nós vimos, eu já falei isso no início, com João Batista, que preparou o caminho para o Senhor. Nós temos o testemunho vivo dos discípulos, André, que era seguidor de João Batista, ouvindo o testemunho de João Batista, deixa de seguir a João Batista e vai seguir a Jesus. Tem um encontro com Jesus, ele então reconhece que Cristo é o Messias, e ele, ao invés de guardar, ele sai e testemunha de Cristo a outros. Primeiro ele encontra já a sua casa, que é Simão Pedro. E em seguida ele encontra com Filipe.
E depois esse testemunho alcança também a Natanael. E depois a estes discípulos que estavam com ele nas bodas de Caná. A importância de darmos testemunho sobre Cristo é o nosso papel como igreja, nos levantarmos e anunciarmos quem Cristo é. É nosso papel e nós não devemos negligenciar. Isso não é função ou atribuição apenas para os líderes, apenas para os presbíteros, apenas para diáconos ou para evangelistas. Isso é para toda a igreja do Senhor Jesus, sem exceção. Se você foi salvo, remido, lavado pelo sangue de Cristo, se Cristo lhe concedeu uma nova vida, se você hoje faz parte do povo, se Deus mudou o seu nome e a sua história, é seu dever testemunhar de Cristo, seja na sua casa, seja na sua rua, seja no seu trabalho, seja no seu estudo. E esse testemunho envolve não apenas falar, mas também uma vida prática. Muitas vezes, meus irmãos, o seu vizinho só vai ter testemunho de Cristo através da sua vida, da forma como você se comporta em casa. E às vezes vai ser o único testemunho de Cristo que ele vai ouvir na vida toda. Então, não envolve apenas a nossa fala, envolve também a nossa conduta, a nossa vida. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu santo nome nesta manhã. Obrigada, Senhor, pela Tua porção da palavra revelada a nós. Instrui-nos, grava isso nas nossas mentes e no nosso coração. Que o Teu povo, ó Deus, se levante como baluarte, coluna da verdade nesta terra e anuncie a Tua boa obra. Revele, Senhor, que só Tu és Deus e não há outro semelhante a Ti, ó Pai. Testifica-nos também em nosso coração esta verdade, que nós não creiamos apenas por convenções, mas que isso seja, Senhor, uma realidade íntima, real e sincera nas nossas vidas. Nós cremos, ó Deus, que Tu és o Filho do Deus vivo, o Emanuel, aquele que é único e eficazmente capaz de nos redimir de todo o mal, nos lavar e nos purificar de todo o pecado. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome no meio do Teu povo. Abençoe a vida dos meus irmãos. Concede, Senhor, a cada um as suas necessidades. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um. Por isso te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, atenta para as nossas necessidades e que em tudo e em todas as coisas o Teu nome seja glorificado. Amém.